Isso, hein? Quer me adotar como seu pai, não? Manda dinheiro em espécie pra mim, pô. Não, só essa parte de mandar dinheiro em espécie que eu quero. Essa parte de ser pai. É isso aí, galera. Já vou dar um spoiler aqui pra galera. Acho que eu tomei muito café hoje, minha mão tá tremendo. Mesmo, esse ar-condicionado tá ligado? Tá bem devagarzinho, cadê o controle? Turbo! Modo turbo, ativar! Caraca, vocês já viram esse já? Já. Eu não vi. É porque. Turbo! Na verdade, sempre foi o verdadeiro namorado da Barbie. Ele leva mais jeito pra ser o caso dela. Que era o caso da Barbie. Será que a gente já tá online? Acho que sim, né? Dá uma olhada. Então eu não sei para vocês, mas para mim já sextou. Eu sempre duvido que isso aí seja água. Estamos online. Um salve para você que tá em casa aí, ó. Vamos devagarzinho, mas vamos nessa. É água que o passarinho não bebe. Brincadeira, é água. Fiquei, acabei de pegar água ali, todo mundo viu. Vocês estão de palhaçada comigo. Ó, e inclusive ali, ó, tem uma geladeira ali atrás cheia de água. Ali tem um quiosque do McDonald's liberado para os alunos. Só a galera que fica aqui presencial é que vê o que tem atrás das câmeras. É isso aí, ó. Ó, tem um refil da Coca-Cola ali, pode se servir à vontade. É assim que é. Aquele 1, 2, 3 ainda tá sem funcionar, pessoal? Tá bom então, beleza. Vamos tranquilo aqui, espero que a galera de casa esteja vendo. Se você já entrou aí, dá um salve aí pra gente poder saber que você já tá aí conosco e pra eu parar de falar besteira. Aqui não tá mais aparecendo não, aqui tá só o chat pra mim. Isso, hein? Acho que o meu cabelo tá incomodando as pessoas. Eu cheguei na sala lá e o moleque virou pra mim e falou assim: trouxe um presente pra você, professor. Falei, presente pra mim? O que esse cara trouxe? Aí trouxe num papelzinho, velho, embrulhadinho. Falei, pô, que massa, né? Fiquei mó feliz achando, né? Mano, era uma parada pra prender o cabelo, mas eu ficava parecendo o irmão do Jorel, tá ligado? Uma parada assim, velho. Falei, cara. É verdade, né? Eu ficava parecendo o Jorel, né, velho? O Jorel que é o cabeludo, que tem uma faixa assim, né? O cabelo dele. O irmão do Jorel é o que ninguém sabe o nome dele, né? Vocês nunca viram? Ué, muito legal, velho. Como é que faz pra esse negócio ficar fazendo uma dancinha? Só apertar swing? Aí, agora vai ficar assim, ó. Swing. Eu, hein? Não, mesmo. Sério? Caraca, no final da aula, conte comigo. Vamos comigo? Vamos que vamos. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Bom, eu queria dizer logo de cara que eu fiquei muito feliz hoje, assim que eu cheguei aqui no cursinho, cheguei uns minutos mais cedo, e aí eu percebi que a galera gosta de piada sem graça, velho. Então as coisas que eu falo aqui, mano, todo mundo deve achar legal, porque pelo amor de Deus, a galera tava fazendo um campeonato, quem contava a piada mais sem graça aqui. Tá bom, eram legais, eram legais. A gente tem que, pô, tem que incentivar, né? A gente tem que incentivar, eram legais, eram legais. Hoje a gente fala de quê, moçada? O que vocês estão lembrando aí? Aula passada a gente falou de estática, equilíbrio, máquina simples, foi ou não foi? E aí eu deixei 3 máquinas simples para vocês aí. Quais foram? Plano, inclinado, polias e roldanas, e ainda coloquei a alavanca também, certo? Show!
Hoje a gente trabalha um pouco de hidrostática, então de cara logo a gente já vai trabalhar princípio de Stevin, Pascal e Arquimedes. Você já viu que todas as teorias da física, os caras são meio tarados com o número 3, né? 3 leis de Newton, 3 leis de Kepler. Aí na hidrostática, 3 camaradas. Eu não sei por que não sei por que esses caras gostam tudo de 3, velho. Tem um nome, né? Quando é de 3, como é que chama? Quando o pessoal gosta das coisas de 3? Regra de 3? Não, pô. Quase, né? Tem um outro nome que é meio feio, mas não vou nem falar. Ó. Pegou, né, meu jovem? Pegou, né? Bom, vamos devagarzinho então, já vou trazendo o conceito para vocês aqui, já trouxe logo um tubo de vasos comunicantes para a gente entender como é que esse negócio funciona. Dá uma boa olhada aqui, por favor, e guarda aí o conceito que trouxe lá do dicio.com.br. Lá o pessoal traz a hidrostática com esse conceito aí, ó, substantivo feminino. Estudo das condições de equilíbrio dos fluidos e das pressões que eles exercem. Então a gente vai estar estudando aqui fluidos em equilíbrio, já pelo nome tu já mata essa charada, né? Hidro, tem alguma coisa a ver aí com água, sei lá, né? Fluido. E estática, tu já lembra que está parado. Então a gente vai estudar condições de equilíbrio. A gente não vai estar estudando hidrodinâmica, isso não está no teu edital, não. A gente vai na hidrostática. Fechou? Fechou então. Dá uma olhada nesse tubo aí, moçada. Imagina que esse tubo aí, tarará, cheio de formatos diferentes, mas deu para perceber que todos eles se comunicam aqui por baixo, sim ou não? Por isso que o nome desse treco aí é tubo de vasos comunicantes. Mas peraí. Olha para cá. Onde que tem mais água? Aqui ou aqui? Onde tem mais água, galera? No fininho aqui ou no grossão? Onde tem mais água? Mais. Aqui tem só um pouquinho, né, Ronaldo? Aqui não é maior? Tem mais água aqui? Será que os níveis vão ficar os mesmos? Ou será que esse aqui que é mais pesado porque tem mais água vai ficar mais baixo? Esse aqui que é mais fininho vai ficar mais alto? O que vocês acham? Moçada, no tubo de vasos comunicantes, a altura da coluna de água ou de fluido, enfim, vai ser exatamente a mesma, independente do formato dos vasos. Por quê, professor? E aí tu já guarda um princípio que a gente vai estudar daqui a pouco. A pressão que essa água exerce aqui no fundo é a mesma, porque ela só depende da profundidade. Imagina só se fosse diferente, ó. Se o formato do recipiente influenciasse na pressão lá no fundo. Tu já entrou numa piscina? Todo mundo já entrou numa piscina, né? Beleza, entrou na piscina. Na medida em que você afunda, a pressão aumenta, sim ou não? Porque vai ficando mais água em cima da tua cabeça, fazendo força sobre você. Agora, se o formato influenciasse, imagina o que seria mergulhar no oceano, que tem um formato muito maior que o formato de uma piscina. No entanto, não é isso que acontece. Você mergulha e é mais ou menos a mesma coisa que você estivesse mergulhando numa piscina, só que muito maior. Se você afunda 1 metro, você vai sentir a água pesando ali em cima de você, mas não vai ser essa coisa absurda, levando em consideração o tamanho do oceano. Fez sentido, moçada? Então tá bom. A gente viu aí essa ideia do tubo dos vasos comunicantes. Eu nunca vi isso aparecer na prova da SpaceX, mas vai que o pessoal está inspirado por lá e resolve falar a respeito disso aí num tipo de julgue os itens lá, enfim, algo assim. Tudo bem? Então vamos entender o que é pressão. Quando fala de pressão, tu acha que é o quê? Não é aquela música do bonde do Tigrão. Pressão. A pressão. Pega. Você viu aquele copo aquela taça de latão, esqueci, que trabalha com hidrostática? Que aí a água vai por cima e cai por cima? Não, tipo, você vai enchendo até uma certa medida, que aí fica palha ou um negocinho no meio que acaba descendo tudo. Eu vi uma que você tem um recipiente e aí você coloca a água aí embaixo, só que ele joga a água mais em cima. Não, ele desce. Esse é muito legal, esse inclusive foi alvo, esse experimento, né? Foi alvo de uma das questões para quem queria entrar aqui na Universidade de Brasília. Então era um conjunto de recipientes, que aí você colocava água em um e o último jogava água lá no de cima. E tu, mano, como que rola isso, né? Essa que ele tá falando, acho que o senhor falou dela no passado. Qual que é essa? Não sei se foi Arquimedes que fez. Ah. É aquele copo para os alunos dele. Foi um professor que fez para os alunos para eles não beberem muito. Então, quando eles servirem uma certa quantidade, aí, quando passa da quantidade... Eu acho que eu já vi essa parada já. Muito doido. Tem altas coisas, né? Altas coisas. O cara não beber muito. Enfim, é por aí. Bom, vamos devagar, moçada. Precisamos agora, nesse momento,
ter o conceito de pressão muito claro na nossa mente para a gente poder daqui a pouco começar a fazer exercício. E o que é pressão, galera? O que é pressão? Eu vou levar vocês a entender melhor o conceito de pressão. Quando você entender o conceito de área, primeiro, você precisa entender o que é uma área. E o que é uma área, hein? O que é uma área? Quando você vai lá e calcula a área do quadrado. Qual que é a área do quadrado? A área vai ser L ao quadrado, L vezes L. Mas quando você calcula isso, você está calculando o quê? A superfície ocupada por esse quadrado, é ou não é? Se eu tenho um quadrado que tenha, olha, uma área que é o dobro, ele vai ocupar o dobro da superfície, certo? Legal. Quando a gente aplica força, a gente aplica uma força sobre uma área. Concorda comigo? Beleza, se eu quiser empurrar esse quadro, a área de contato da minha mão com o quadro vai ser a área da minha mão. E essa área vai pressionar o quadro. Considerando que eu aplique a mesma força, moçada, eu posso aplicar a força com o meu dedo ou com a minha mão aberta. Qual das duas vai ser mais incômodo para mim? Com o dedo, né? Já fez apoio com as mãos abertas? Aí lá na SpaceX a galera gosta de fazer apoio com os dedos, né? Bota o dedo no chão assim, ó. Não é apoio, né? Flexão de braço, né? Moçada, mais difícil fazer qual? Com o dedo. Vou te levar agora a bater o martelo sobre o conceito de pressão. Pega teu lápis aí, por favor. Você que está em casa também, pega o teu lápis aí. A ponta, ou a caneta, pode ser a caneta também. A ponta tu vai colocar na palma de uma das mãos. E a parte de trás tu vai colocar na palma da outra mão. Tem um lado aí que deve estar incomodando, que é o lado da ponta. Mas espera aí, eu posso dizer que do lado da ponta a caneta está fazendo mais força sobre a sua mão do que do outro lado? Posso dizer isso, pessoal? Sim ou não? Do lado da ponta a força é maior? As forças têm que ser iguais, porque se a força de um lado fosse maior do que a força do outro, ia ter aceleração, porque ia ter força resultante. As duas forças têm que ser iguais. Mas espera aí, e por que de um lado dói e do outro não? Porque a área é menor. Então eu concentrei a força em uma área menor. Do outro lado, eu espalhei, vamos dizer assim, a força numa área, eu distribuí a força numa área maior. Moçada, é exatamente esse o conceito de pressão. O conceito de pressão me diz o quanto uma força está concentrada em uma área. Quanto mais força eu tiver por unidade de área, maior a pressão. Quanto menos força eu tiver por unidade de área, menor a pressão. Nessa situação aqui, considerando que a força é a mesma, se eu aumentei a área, eu diminuí a pressão. Na ponta, se eu diminuí a área, eu aumentei a pressão. Então você já concluiu aí que o conceito de pressão é diretamente proporcional ao conceito de área ou inversamente proporcional? Inversamente, porque você diminui a área e aumenta a pressão. Você aumenta a área e você diminui a pressão. Todo mundo já deve ter ido para um churrasco, não é? E no churrasco, aquela coisa que só de falar churrasco, a boca da gente já enche d'água, né? Pelo menos a minha já está cheia d'água aqui. Eu vou até tomar um gole d'água aqui para poder descer. Mas ó, pensa comigo, no churrasco, o cara que vai fazer o churrasco, ele tem que ter uma boa churrasqueira e tudo mais, não sei o quê, mas ele também precisa ter uma faca bem amolada. Pensa comigo, o que acontece quando o churrasqueiro está amolando a sua faca? Ele pega a faca e começa a esfregar ela lá num aparelho para ficar bem amolada. É ou não é? E o que ele está fazendo aqui, hein, pessoal? Em relação à pressão e área. Ele está aumentando a área de contato da faca com a carne ou diminuindo essa área? Então ele está necessariamente aumentando a pressão. E é por isso que a faca mais amolada corta com mais facilidade, porque ela consegue exercer uma pressão maior. Aí eu te pergunto agora, hein? A gente vai entrar nesse tópico daqui a pouco. Acho que na próxima aula a gente já deve entrar na parte de eletricidade. Mas será que a faca encosta na carne, sim ou não? Já deve ter visto isso aí pelos TikToks e Instagrams da vida, né? A faca, na hora que ele está separando ali, assim, ó, a faca em dois pedaços, ou a carne em dois pedaços, a faca encosta na carne ou não encosta? Será que a faca, ela consegue encostar na carne? Será que você que está segurando esse lápis ou essa caneta aí agora, você de fato está encostando no lápis e na caneta?
Caraca, a gente vai começar a falar disso a partir da próxima aula, quando a gente falar de eletricidade e de eletrostática. Por enquanto, vamos nos ater ao conceito de pressão. Tu tem que guardar, então, que o conceito de pressão está ligado a dois outros conceitos. O conceito de área e o conceito de força. Duas coisas estão associadas ao conceito de pressão. Área e força. Bom, mas quando você aumenta a força, você aumenta a pressão. Então, pressão e força diretamente proporcional, pressão e área inversamente proporcionais. Então, tu chega nessa conclusão aqui, ó. Para calcular a pressão, o que tu faz então? Tu pega a força e divide ela pela área. Me ajuda aqui então. Vamos ver se você está entendendo essa história. Pressão, então, é força sobre a área, né, professor? É. Então me diz aí, unidade de medida de força no Sistema Internacional de Unidades. Não no sistema CGS, hein? CGS é Dinas, né? Mas no Sistema Internacional de Unidade. É o famoso Newton. E a unidade de medida de área, moçada? Metros? Metros o quê? Quadrados. Então, essa aí é a unidade de medida de pressão no Sistema Internacional de Unidades. Newton por metro quadrado. E tu pode chamar isso aqui de Pascal. Nas provas vai aparecer assim, ó, PA. Pascal. Então, onde aparecer Pascal, tu já sabe. Ah, tá falando da pressão. Ah, tá falando de Newton por metro quadrado. Fez sentido, moçada? Sim ou não? Já posso começar a contar as piadas sem graça? Deixa para daqui a pouco. Deixa para depois, né? Então tá bom. Vai concentrando aí. Ó, Newton por metro quadrado ou Pascal, tudo a mesma coisa. Tá? Tá. Então continua avançando comigo aqui agora. Daqui a pouco a gente vai falar do Titanic. Por enquanto eu quero que você entenda agora um outro conceito, muito importante em hidrostática, o conceito de densidade. E o que é densidade, hein? Essa tu sabe lá da química, não sabe não? Quem é o professor de química de vocês mesmo? Vitor? Vitor já falou de densidade com vocês, sim ou não? Falou ou não falou, galera? Sei lá, professor, se ele falou, eu não lembro não. Ó. Então você vai lembrar agora, meu jovem. Ó, de cara eu já quero diferenciar dois conceitos aqui contigo. O conceito de densidade e o conceito de massa específica. São parecidos, mas não são iguais. Observa aí, no conceito de densidade tu precisa da massa, no conceito de massa específica tu também precisa da massa. No conceito de densidade tu vai calcular o volume do objeto e aqui tu vai colocar o volume ocupado pela substância. Já estou te falando de cara que quando você fala de densidade, você fala da densidade de um corpo, de uma porção de matéria, que essa massa pode estar concentrada, ela pode estar espalhada, pode estar inclusive com um formato diferente. Agora, quando você fala de massa específica, não. Você só está calculando o volume de fato ocupado por aquela quantidade, por aquela porção de matéria. O ferro, ele afunda ou boia na água? Ferro, galera. Pensa num machado sem cabo, a cabeça de um martelo. E aí tu taca no lago. Ele vai ficar boiando lá ou ele vai afundar? E aí? Cri, cri. Tá, vamos mais devagar então. Uma pedra. Boia na água ou afunda? Galera, o metal, o ferro, é mais denso que uma pedra. Então, se a pedra afunda, com certeza um pedaço de metal, um bloco de metal, se tu coloca na água, ele ó, blu, 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 vai afundar. Inclusive tem uma piada da caixinha de esglove. Já acontece essa pra vocês? Essa é muito boa, velho, mas eu vou deixar pra depois, que a galera tá querendo ter aula agora. Já eu conto da caixinha de esglove. Ela é meio longa também, mas essa é muito boa. Lembrei agora, faz tempo que eu não conto essa piada, cara. Ó, vocês desenterraram umas coisas aí, velho. Vocês mexeram onde não devia. A caixa de Pandora das piadas ruins. Agora vocês vão ter que aguentar. Então me explica isso aqui, meu amigo, por favor. Titanic é feito de quê? De metal, né? Ferro, aço e tal. E o Titanic afunda ou boia? Boia, né? Pelo menos foi feito para boiar. Acabou afundando, mas foi feito para boiar. E ali eu coloquei um bloco de metal. O bloco de metal, já falei para vocês, é mais denso que uma pedra. Então esse bloco de metal com certeza vai afundar. E como é que tu me explica então que o navio que é feito de metal boia?
e o próprio bloco de metal afunda. Para responder essa pergunta, tu vai ter que pensar no seguinte: além de pessoas, além de mobília, além das cabines, o que mais tem dentro do Titanic? Ar, né, jovem? É como se o Titanic fosse um balão feito de metal. E aí a densidade dele acaba diminuindo. Por quê? Pega o Titanic e coloca ele numa prensa. Aí tu imprensa ele todinho para ele ficar feito só um bloco de metal. O volume que ele vai ocupar é maior ou menor? Menor. Se o volume diminui, a densidade aumenta. São grandezas inversamente proporcionais. Para o Titanic boiar, eu tenho que fazer a densidade dele diminuir. Como é que eu faço a densidade dele diminuir? Aumentando o volume. Faço ele ocupar um volume bem grande, ou seja, faço chapas de aço bem finas, ou da espessura adequada, enfim, não sei qual é, mas de forma que isso ocupe um volume bem maior, e aí eu garanto que o Titanic vai boiar, sem nenhum problema, até encontrar um iceberg pela frente. Show? É mais ou menos isso, né? Peguei pesado hoje, né, galera? Foi mal. Vamos com calma, a gente já entendeu 2 conceitos, aliás, 3, né? Importantíssimos para a gente estudar a parte de hidrostática. O primeiro conceito de pressão, o segundo conceito de densidade e o terceiro conceito de massa específica. Nas avaliações de física da SpaceX, geralmente o camarada já vem direto aqui falando de densidade. Se o camarada for falar de química, tal, um elemento químico, uma substância, pode ser que ele use o conceito massa específica. Mas você vai ver escrito na sua prova densidade se aparecer uma questão de hidrostática lá. Fechou? E como é que tu calcula a densidade mesmo, hein? Tu pega a massa do corpo e divide pelo volume dele. A densidade me dá uma ideia de o quão a massa está concentrada ou distribuída. Certo? Fechou, então. Vamos na mesma animação que vocês estão agora. Todos muito animados. Ei! Aquela ideia que a gente estava falando de mergulhar na piscina. Diga lá. Pode falar, meu João. Pronto. Tá aqui, ó. O que tem aqui dentro desse bloco? Metal. É um bloco de aço. Eu não tenho nenhuma cavidade oca. Ele não é vazio. Diferente do Titanic. Peguei o volume dele e fiz com que ele ocupasse um volume maior. Como? Diminuí a espessura e fiz com que essa superfície se expandisse e ocupasse um volume maior. Se eu preencho o Titanic de água, que foi o que aconteceu, esse volume que estava preenchido por ar ia começar a ser preenchido por uma substância mais densa, no caso a água. Resultado? Então, a densidade é igual à massa específica. Desde que você não tenha uma substância, ou melhor, um corpo preenchido por outro corpo, como é o caso do Titanic. Tem que ser maciço. Maciço. Aí, quando eu falo de massa específica, eu estou falando de uma substância só, maciça. Fechou? Show de bola, meu jovem. Usou a palavra-chave aí que destravou o problema. Maciço. Vamos lá, pressão no interior do fluido. Como é que faz para calcular qual que é a pressão que atua sobre você na medida em que você se arrisca a mergulhar? Alguém aqui já mergulhou? Mas mergulho mesmo, assim, com tanque de oxigênio, cilindro e tal. Nunca? Caramba, eu já mergulhei, é muito legal. Tu também? Qual a profundidade tu foi? Passou dos 20 metros assim? Não, 20 metros não. Até como eu era aprendiz, né? Eu podia ir até 25 metros só. Caraca, mano, pensa numa parada louca. E o lugar também é fantástico. Eu nem queria mergulhar. Viajei com alguns amigos, a gente foi para Cancún. Chegou lá, o cara falou, vamos mergulhar, vamos mergulhar. Eu fiquei, mergulhar, meu irmão, vamos ficar na praia, velho. O cara, não, vamos mergulhar, lá embaixo não tem ninguém, brother. O que tá legal, pô? O cara, não, vamos mergulhar e vamos mergulhar. E aí a gente foi, tá, vamos mergulhar então. Aí o instrutor levou a gente para uma piscina, primeiro, para passar todas as orientações, ok, não sei o que e tal. E aí depois levou a gente para o mar mesmo. Caraca, pensa o que é, velho. Parecia que tu tava mergulhando num balde de tinta azul, que aquela água, brother, é bonita pra caramba. Parece esse negócio aqui assim, ó, a cor do mar. Se você tiver oportunidade, depois que você tiver lá assim, ó, como é que é mesmo? Tu entra primeiro aluno, aí depois tu vira aspirante, aí depois tu vira tenente. Pronto, quando tu tiver de tenente, acho que já vai dar pra dar um rolê lá em Cancún. Vai lá, brother, que é massa pra caraca. Se tu puder ir agora, vai também.
Me ajuda aí. Onde é que a pressão é maior, moçada? Considerando esses 3 pontos, o P0, o PA e o PB. Pressão maior. Fala rápido. PB. Por quê? A gente acabou de ver que a pressão aumenta com a profundidade. Quanto mais fundo, maior a pressão. Inclusive, nas regiões abissais aí do oceano, a pressão é tão grande, mas tão grande, que é impossível chegar lá, né? Inventaram aí uns submarinos, mas tu vê que o bicho pega lá, rola acidente e tal. Porque a pressão, moçada, é muito grande. Que pressão que a gente está submetido aqui agora? Tá, se a gente estivesse na praia, né? Que pressão que a gente estaria submetido se a gente estivesse na praia? Pressão de 1 ATM, 1 atmosfera. E a pressão de 1 ATM é quanto, hein, professor? 10 a quinta pascais. 10 a quinta pascais? Professor, 10 a quinta é que número, hein? Me ajuda aí. 10 a quinta, moçada. 1, 2, 3, 4, 5. É ou não é? 3 zeros, tal. A unidade de medida, o que é o pascal mesmo, hein? Newton por metro quadrado. Então a pressão da atmosfera está exercendo uma força de 100.000 newtons em cada área correspondente a 1 metro quadrado, ou seja, cada quadrado de 1 metro por 1 metro, 1 metro quadrado. Sério, professor? Sério. E isso é muita coisa? É muita coisa. É como se tu apoiasse, divide por 10 aqui, a gravidade, né? É massa vezes a aceleração, não é isso? E aí, deu quanto, moçada? 10.000 quilogramas, 10 toneladas por metro quadrado. Essa é a força que a atmosfera, a pressão atmosférica exerce. Inclusive está fazendo isso sobre nós aqui agora. Sério, professor? Por que a gente não é esmagado, então? Porque do mesmo jeito que você tem pressão de fora para dentro, tu tem pressão de dentro para fora. E aí equaliza e fica todo mundo aí numa boa. Show? Ei, mas deixa eu te contar uma coisa. A cada 10 metros que tu mergulha, brother, é mais 1 ATM. A cada 10 metros. Em média, né? Considerando a densidade da água padrão, considerando que a densidade da água não muda com a profundidade, mais ou menos isso aí. Então, se aqui já é grande, mergulhou 10 metros, dobrou. 20 metros, triplicou. Aí tu pensa, quilômetros para baixo d'água, que é a profundidade dessas regiões, né? Com maior profundidade no oceano. As fendas abissais, pensa. Amigão, caiu teu iPhone lá, pode esquecer, velho. Tu não vai conseguir ir lá buscar ele mais nunca. A casa caiu. Né? A casa caiu para ele. Bom, mas professor, eu quero aprender a calcular a pressão, porque lá na SpaceX vai precisar calcular a pressão lá no fundo. Como é que eu faço? Bom, vamos pensar junto aqui, ó. Para isso, a gente vai invocar o princípio de Steven. Tem alguns aí que gostam de chamar ele de Stevin. Pode ser o Stevin também, princípio do Stevin. E depois a gente vai linkar ele com o princípio de Pascal. E aí, logo de cara, a gente já matou 2 princípios da nossa aula. O que o Stevin disse? O Stevin disse o seguinte, ó. A pressão aqui no fundo. A pressão aqui no fundo depende da pressão aqui fora? Com toda certeza, sim ou não? Quanto mais pressão a atmosfera fizer aqui em cima, ou a parte de fora fizer aqui em cima, maior vai ser a pressão lá dentro também. Sim ou não? Faz todo sentido, professor. Então, beleza. O princípio de Stevin, ou do Steven, ele leva em consideração a pressão externa. Também leva em consideração a profundidade. Mas pensa comigo, amigão. Será que é mais fácil mergulhar na água da piscina ou na água do mar? Já vou te dar um dado, hein? O que tem na água do mar, professor? Sal. E o sal dissolvido na água faz com que a água fique mais densa. Se ela fica mais densa, para o mesmo volume, ela fica mais pesada. Então, na medida em que você afunda, a pressão aumenta mais ainda. Ué! Quer dizer, então, que a pressão também depende da densidade do líquido ou do fluido no qual você está imerso. Professor, quer dizer, então, que eu estou dentro da piscina aqui, tem pressão que a água faz sobre mim. Ei, e se tu está só no ar? Quem é que está fazendo essa pressão sobre você, já que não tem água? Tu está nadando aqui, ó. Nadando ali. Então. E aí, quem é que está fazendo essa pressão sobre você? Quando você mergulha, quem está fazendo pressão é a água, que vai ficando em cima de você e cada vez mais pressão. Mas enquanto tu está lá na praia, tomando um solzinho, tem pressão lá. E aí, quem é que faz essa pressão? Moçada, o nome não é pressão atmosférica? Então só pode ser a atmosfera.
E para a galera entender melhor, eu gosto de fazer essa analogia aqui. Ó. Quando você está na atmosfera, você está dentro de uma espécie de piscina também. Só que não é uma piscina de água. É uma piscina de quê? De quê? Você está respirando o que aí agora? Um fluido. Como é o nome desse fluido? Vai, galera! Você está respirando o que aí? Fala para mim. Não é narguilé. Está respirando uma coisa chamada ar. Aqui é a terra. Aqui é o ar. E aí tem uma camada aí, sim ou não? Uma camada de ar chamada atmosfera. Aí você vai fazer o seguinte, vai pegar, botar um paraquedas nas costas, vai subir essa escadinha aqui, ó. Bota lá em cima um trampolim. Pronto, agora tu tem uma piscina de ar para mergulhar. Um oceano de ar para mergulhar. Aí tu vai lá, por aqui, ó. E na medida em que você afunda na atmosfera, o que acontece com a pressão? Aumenta, né? Tu não está afundando na atmosfera, a mesma coisa que estivesse afundando na água, a mesma ideia. Show? Então, professor, se eu estou fora da atmosfera, então não tem pressão? Exatamente essa a ideia. Você já viu quando o pessoal está no filme, aí a nave espacial, sei lá, qualquer coisa, abre um buraco, o que acontece? Tudo que está dentro é puxado, sugado para fora. Porque dentro está sob pressão, para você conseguir ficar lá dentro. Agora fora não, amigão. Lá fora não tem atmosfera para pressionar as coisas. Então tu imagina o que é que um engenheiro aeroespacial precisa pensar para colocar gente lá em cima. E aí eu deixo aqui o salve para a cadela que morreu na primeira expedição espacial, porque não botaram o humano, né? Botaram a cadela lá e tal. A cadela, acho que era Laika o nome dela. Tem até umas camisetas, a homenagem à Laika. Foi lá, viajou e morreu dentro da nave espacial. Graças a ela a gente pôde depois fazer expedições espaciais, aprenderam com a morte da cadela. E aí a gente pode fazer as expedições hoje. Mas enfim, moçada, você entendeu que a atmosfera é como se fosse essa mesma história da piscina? Mesma coisa, mesma coisa. Tu mergulha na piscina, tu mergulha na atmosfera, quanto mais fundo, maior a pressão. Sendo assim, considerando que nós, agora, a gente está no nível do mar, pessoal, sim ou não? As ondas aqui, ó, do mar. E aqui vem subindo aí a ladeira, e aqui Brasília. Depois desce a ladeira e encontra o mar lá do outro lado. Faz de conta, né? Tem a Cordilheira dos Andes para passar antes. Mas enfim, tu tá lá em Brasília. Brasília está no nível do mar, pessoal? Não. Está mais alto ou mais baixo? Mais alto. A pressão lá é maior ou menor? Maior ou menor? Maior ou menor? Menor. Tá vendo quando eu falo da ideia da piscina? Todo mundo já faz a associação. Por quê? Tu tá mais raso, né? Na atmosfera. E aqui, tu tá mais fundo na atmosfera. Por isso a pressão é maior. Fechou? Fechou. Agora que tu já entendeu essa história toda aí, vamos entender como é que a gente calcula a pressão lá no fundo, considerando os princípios de Steven e de Pascal. Você aí, olha para cá agora e se concentra, porque aqui é importante. Quero calcular a pressão aqui, professor. O que eu tenho que fazer? Primeiro, tu tem que considerar a pressão lá fora e somar com um acréscimo de pressão graças à profundidade. E que acréscimo de pressão é esse, hein, professor? Migão, tu vai pegar a massa específica do líquido, legal, que a gente pode chamar de densidade, considerando que ele está compacto, legal. A aceleração da gravidade, quanto maior a aceleração da gravidade, maior essa massa vai ser puxada para baixo e pressionar você que está lá dentro da água. E a profundidade, qual é a profundidade desse ponto? Sei lá, tu vai medir com a régua e vai dizer para mim quanto que é. Fechou? Professor, como a gente descobre o P0? Aí vai depender da pressão externa. Se a gente estiver aqui em Brasília, qual é o P0? É a pressão que a atmosfera exerce na superfície do líquido. Se tu está lá no nível do mar, aí eu te garanto, é 1 atm lá. A pressão de uma atmosfera inteirinha em cima do camarada. 10 a quinta pascais. Show? Beleza. E a pressão no ponto B, professor? Galera, mudou o líquido? Não. Mudou a pressão de fora? Não. Então tá aqui, ó. Pressão de fora a mesma coisa, densidade a mesma coisa, também não mudou o planeta, a gravidade é a mesma, mas mudou o quê? A profundidade. Então, se a profundidade é maior, a pressão vai ser maior também, e quem garante isso é o princípio de Steven. Esse aqui é o princípio de Steven. Ele diz pra gente o quê, professor? Que a pressão dentro de um fluido é igual à pressão externa mais o efeito da gravidade.
sobre a coluna de fluido que está acima desse ponto. Por isso eu preciso considerar a profundidade. Fez sentido, sim ou não? Top. Eu quero saber a diferença de pressão entre esses dois pontos, professor. Como é que eu faço? Faz PB menos PA. E aí tu chega lá no princípio de Pascal, que ele garante que a diferença de pressão ela se distribui igualmente para qualquer ponto do fluido. Pronto, tá aqui, ó. Pega PB menos PA, tu vai ter a diferença de pressão entre A e B. Bom, P0 já corta com P0, o que sobrou? A diferença de altura entre A e B. Essa diferença aqui, ó, a diferença de profundidade entre A e B. Show? Show. Depois de mergulhar na atmosfera... tem uma galera que faz isso, né? Não sei se vocês já viram. O cara entra num balão, aí esse balão começa a subir, aí esse balão ele sai aqui da superfície, né? Bem murchinho. Por quê, professor? Na medida em que ele vai subindo, vamos ver se você guardou a informação. Na medida em que ele vai subindo, a pressão da atmosfera aumenta ou diminui? Então o balão vai enchendo, ué. Aí quando ele chega lá no limite da atmosfera, o balão está bem cheião. Professor, entrou ar no balão? Se o gás que estava lá dentro tivesse confinado, na verdade esse gás só ia se expandir, porque diminui a pressão de dentro e tem liberdade para se expandir. Show de bola, professor. E é assim que acontece. Chega lá em cima, o balão está bem grandão, aí o cara, pula. Geralmente tem que ir com equipamento para respirar, porque o ar vai ficando mais rarefeito e tal. E aí ele mergulha, amigão. E aí outro dia teve acho que foi a Red Bull que patrocinou esse evento. Aí foi o mais alto salto feito pelo camarada. A velocidade que ele atingia na descida, velocidade altíssima. Parecia que ele estava vindo do espaço, né? Imagina. O cara quase pegou fogo assim, parecia uma estrela cadente passando no céu. Aí depois ele abriu lá o paraquedas dele, chegou todo chamuscado aí, são e salvo. Com os cabelos meio fumaçados, mas deu certo. Brincadeira, ele estava todo protegido, né? Porque a velocidade que ele atinge é alta, né? Já que a densidade do ar diminui. Muito interessante, moçada. Muito interessante essa história. Então a gente já guardou o princípio de Stevens, sim ou não? Sim, vamos para a prensa hidráulica. Prensa hidráulica. O que é isso, professor? Prensa hidráulica. Você vai pensar nessa experiência que está na tela aí agora. Pensa comigo. Esse parece um tubo de vasos comunicantes, sim ou não? Sim. Mas o que o Pascal percebeu? E aí vem a prensa hidráulica que usa o princípio de Pascal. Se você aumenta a pressão desse lado, amigão, você aumenta a pressão também do outro lado. E a variação de pressão que você causa desse lado é exatamente a mesma variação de pressão que você causa do outro lado. Mas peraí, como é que eu calculo a pressão desse lado? Como é que calcula a pressão, moçada? Força por área. Então pensa aí, F1 sobre a área 1, F2 sobre a área 2. Olha o que vai acontecer, ó. F1 sobre a área 1 igual a F2 sobre a área 2. Moçada, qual é a área que é maior? A área 1 ou a área 2? Pensando nisso aqui como sendo um sistema de cilindros, né? Qual é a área maior? Se eu pegasse essa área aqui, ó, e virasse para você, você veria algo parecido com isso. Deixa eu virar. Deixa eu te dar uma visão de cima ali daquele experimento. Uma visão lá de cima, de drone, assim, ó, visão de drone. Seria assim, ó, do lado esquerdo, tu tem uma área menor. Aí essas duas áreas se conectam lá pela parte de baixo, né? Eu não vou desenhar a parte de baixo. E aí do outro lado você tem uma área maior. Tudo bem? Conseguiu entender isso aí por cima, a visão de drone? Legal. Aí essa aqui é a área 1, onde está sendo aplicada a força 1. Essa aqui é a área 2, onde está sendo aplicada a força 2. E se a variação de pressão é a mesma dos dois lados, a gente chega a essa ideia de que a pressão em 1 tem que ser igual a pressão em 2. Então, a força 1 sobre a área 1 tem que ser igual a força 2 sobre a área 2. Mas eu te perguntei, qual das duas áreas é maior? Essa ou essa? A 2 ou a 1? Aí. Então a área 2 é grande, ó, já coloquei grandão aqui. Para essa divisão continuar dando uma igualdade, qual das duas forças tem que ser maior, pessoal? A força 1 ou a força 2? Isso, força 2. Porque um número pequeno dividido por um número pequeno, se eu aumento o outro, tem que aumentar o de cima também. É ou não é? Então tu vai ter uma força grande aqui também. Caramba, professor, é isso? É isso, desse jeito.
Então imagina que você quer... isso aqui também foi uma questão que apareceu numa das provas aqui da Universidade de Brasília. Pensa comigo, você quer levantar uma coisa bem pesada e você quer usar esse mecanismo aqui. Você vai aplicar a força 1 para esse objeto, para esse mecanismo, aplicar a força 2 para você, ou você vai querer aplicar a força 2 para o mecanismo aplicar a força 1 para você? Você não quer levantar uma coisa bem pesada? Você não vai ter que fazer uma força bem grande? Onde é que está a força bem grande, pessoal? Do lado 2. Eu quero fazer uma força grande? Claro que não. Onde é que eu vou aplicar a força? Do lado 1. Então, na medida em que eu aplico a força aqui, esse camarada vai lá e aplica uma força bem maior do outro lado. É assim que funcionam os elevadores hidráulicos dessas oficinas e tal, que você vê o camarada subindo o carro. Aí, um esquema parecido com esse. Quando você usa o princípio da prensa hidráulica. Tem algumas máquinas que usam o princípio de parafuso, que fica o negócio rosqueando assim enquanto o treco sobe. Mas na prensa hidráulica, é esse aí o princípio de Pascal, princípio da prensa hidráulica. Vai dar uma prensa aí, tu já sabe. Usa o princípio de Pascal, porque ele multiplica a sua força. Show? Show. Onde é que tu vai aplicar a força mesmo? Do lado pequeno ou do lado grande? Pequenininho, né? Que eu não sou besta. Vou querer multiplicar a minha força, então eu aplico do lado mais estreito, onde a área é menor. Muito bom, meu jovem. E vamos para o princípio de Arquimedes agora. Último princípio da nossa aula de hoje, depois é só exercício. Vem comigo. Vou apagar aqui. Tá tudo bem com vocês aí? Estou pegando muito pesado? A gente já falou de 2 princípios. Quais foram? Stevin. Lembra do feriado que está chegando aí, cara? Vai comer o quê? Ovo de Páscoa. Lembra do princípio de Pascal. Aí, caramba, hein? Nem tinha lembrado disso. Está chegando a Páscoa. Vocês vão comprar ovo de Páscoa para mim? Brincadeira, galera. Brincadeira. Mas não vou achar ruim, não. Se chegar um ovo de Páscoa aí, assim, para o professor César. Vai ser massa, hein? Já pensou? Eu prometo que eu divido com vocês. A gente fala, né? Quem sabe? Falei do café, chegou um café aí outro dia. Quem sabe, né? Mas o Isacão já trouxe o café já. A gente podia combinar um negócio aqui nessa sala, né? Essa sala tá muito parada. Por que a gente não combina uns lanches aqui? Ia ser doido, hein? A gente já fica aí 4 horas, já faz logo um rango, porque eu não sei pra vocês, mas pra mim, depois da aula, velho, sextou. Pra mim, depois da aula, é só alegria. Só gritaria, loucura. Só coisa maravilhosa. Piada ruim não, piada ruim é só na hora da aula. Depois a gente fica mais engraçado. Vamos lá para o princípio de Arquimedes? Tá, deixa eu te contar rapidinho a história aqui para ver se te ajuda a fixar esse conteúdo. Tinha um camarada chamado Arquimedes, ele trabalhava lá num reino, beleza? Tinha um rei. Aí tá lá o Arquimedes de boa, aí o rei fala assim, ô Arquimedes, chega aí. Aí o Arquimedes chega lá. Aí o rei vira para ele e fala assim, Arquimedes, é o seguinte, aqui tem uma coroa, ó. Uma coroa. O ourives pegou 1 quilo de ouro e me devolveu uma coroa de 1 quilo. Eu tô achando que esse ourives é safado, misturou alguma coisa nesse ouro e tá trazendo esse negócio aqui para mim falando que é só ouro, mas na verdade ele deve ter misturado. Aí o Arquimedes falou, e agora, né? Ele era o sábio do reino, ele tinha que trazer uma resposta para esse problema. Aí beleza, aí lá vai o Arquimedes, pensou, aí o rei ajudou ele a pensar mais. O rei virou para ele e falou assim, ó, ou tu descobre, ou então tu morre. Aí ficou mais fácil pensar assim, né? Lá vai o Arquimedes para casa dele, com a coroa do rei, para descobrir se essa coroa era só de ouro ou se tinha alguma coisa misturada. O bicho podia derreter a coroa? Claro que não, né? Vai derreter a coroa do rei, morre do mesmo jeito. O que vocês acham que Arquimedes fez? O que tu faria se tu fosse o Arquimedes, com a coroa do rei na mão? Ia sair correndo com a coroa dentro da mochila e vazava? Ou tu ia tentar descobrir, amigão, se essa coroa é de ouro ou não é? Pensa aí, o que tu ia fazer? Pesaria, ia dar o mesmo peso, 1 quilo. Foi o tanto de ouro que o rei deu para o ourives, ele devolveu uma coroa para ele de 1 quilo. Mas pensa, se o ourives tirasse 100 gramas de ouro, misturasse com prata, sei lá, derretesse tudo junto, ia ficar lá, uma coroa que parecia que era de ouro, mas na verdade estava sendo feita com um material mais barato, uma liga de ouro, né? E aí, moçada, o que vocês acham? Vai fazer o quê? Ia assistir a aula do Cezão para chegar lá e calcular e ajudar o rei, pô.
Aí tu ia virar lá pro rei e ia falar assim, ô rei, já resolvi. Ó, Arquimedes, o que ele fez? Chegou em casa, né, aflito, suando, vou morrer, não vou morrer, minha cabeça tá a prêmio, como é que eu vou pensar sem minha cabeça? Se jogou lá numa banheira para dar uma relaxada, e quando o Arquimedes entrou na banheira, o que aconteceu com a água? Subiu, ou seja, começou a cair uma ficha na cabeça dele. Ele pensou, amigão, qual foi o volume de água que subiu aqui? O mesmo volume que entrou. E quem é que entrou? Eu. Se eu fizer isso com a coroa, vai entrar a coroa, o volume de água vai subir, mas qual é o volume que vai subir? O volume da coroa. E será que todos os materiais deslocariam o mesmo volume de água? Não. Se é ouro, desloca um volume. Se é prata, desloca outro volume, porque a densidade dos dois é diferente. É ou não é? Sei lá, o ouro é mais compacto, mais denso. A prata já não é mais tão densa. Imagina se ele colocasse isopor. Aí você tem um volume, para ter 1 quilo de isopor, tu ia ter que ter um volume bem grandão, porque a densidade do isopor é muito pequena. Então foi isso que o Arquimedes pensou. E saiu pelado, gritando na rua, eureka, eureka. Daí sai essa palavra, eureka, tipo, descobri, não vou mais morrer, vou continuar com a minha cabeça. E aí pronto, foi desse jeito, e parece que o Ourives era safado mesmo, estava roubando o rei e botou umas misturas de coisa lá. Ou seja, quem perdeu a cabeça não foi o Arquimedes continuou com a cabeça dele. Mas vamos entender o que é que está por trás do princípio do Arquimedes? É isso aqui, amigão, ó. Pensa comigo. Objeto dentro de um fluido. Coloquei água aí, né? Uma esfera. Você concorda comigo que se esse recipiente tivesse cheio até a tampa e você colocasse essa esfera, ia ter que sair água para ela entrar? Que tanto de água que ia sair? O mesmo volume dela, sim ou não? Porque ela entra, sai, né? Sai a água. Pronto. Aí o Arquimedes pensou o seguinte, ó. Amigão, quando esse treco entra, desloca um volume de líquido. Esse volume de líquido aí tem a ver com o volume desse corpo, enfim, né? Legal. E já que esse corpo tem uma densidade, eu vou começar a pensar nessas duas forças. E já estou te apresentando uma força nova, chamada força de empuxo. Força de empuxo. Sério, professor? Guarda lá, ó. Empuxo. Anota aí. Empuxo. Professor, o que é esse empuxo, hein? Tu já ensinou alguém a nadar? Tu estava dentro da água ou fora? Geralmente a gente tem um irmãozinho mais novo, ou então sei lá o quê. Tu vai lá ajudar a pessoa a nadar. Aí tu bota a mão lá e fica sustentando a pessoa e fala, bate o braço, bate a perna, enfim, né? Sim. É mais fácil segurar essa pessoa dentro da água ou fora da água? Dentro da água. Dentro da água tu segura a pessoa com uma mão só, não é? Ela fica flutuando ali, ó, apoiada na sua mão. Agora, fora da água você não consegue fazer isso. Por quê, professor? Porque a água te ajuda. Para sustentar um objeto, você precisa ter forças para cima iguais às forças para baixo, sim ou não? Aí, igualando essas forças, o objeto fica em equilíbrio. Foi isso que a gente aprendeu lá, que quando a soma das forças é igual a zero, o objeto fica em equilíbrio, ou em movimento retilíneo uniforme. Então, só tem um jeito, amigão. Se você não consegue fazer uma força tão grande a ponto de cancelar o peso, a água tem que te ajudar aplicando uma força também. E como que é o nome dessa força, professor? Força de empuxo. Qualquer corpo, ao ser mergulhado na água, fica submetido à força de empuxo. E eu quero aprender a calcular essa força, professor. Como é que eu faço? Ei, olha para cá e me acompanha, ó. Quero aprender a calcular a força de empuxo. Primeiro, tu precisa saber a densidade, a massa específica do líquido. Do líquido, hein? Do líquido. Densidade do líquido. Depois, tu precisa calcular aqui, ó, saber, o valor da aceleração da gravidade. E essa na Terra todo mundo sabe, né? Quanto que é a aceleração gravitacional da Terra, pessoal? 10, é o que a SpaceX vai falar para você. Na verdade está mais para 9.8, mas lá na SpaceX vai aparecer lá. Considere a aceleração da gravidade igual a 10. Se ele falar que é 10, tu usa 10. Se ele falar que é 9.8, tu usa 9.8. Que ele falar que é, tu vai lá e coloca. E aqui, ó, cuidado com essa parte, tá? Eu coloquei aqui, ó, o volume do líquido que foi deslocado.
Porque tu concorda comigo que se eu afundar esse objeto inteiro, ele vai deslocar um volume que é igual ao próprio volume. Ei, mas e se esse objeto tivesse ficado só metade dentro d'água e metade fora? Qual era o volume de líquido deslocado? Metade do volume do objeto. Fez sentido? E é claro que a força de empuxo aí diminui, considerando o volume total dele. Então, o volume que eu preciso considerar é o volume de líquido deslocado, de fluido deslocado, graças à entrada desse objeto nesse fluido. Show? Show. E aí, amigão, você só consegue sustentar lá o seu coleguinha dentro da água por causa do peso aparente. Na verdade, o empuxo está te ajudando. Você sente como se tivesse ficado mais leve dentro da água. É isso mesmo, fica mais leve. Por quê, professor? Porque o que você faz é só uma força que complementa o empuxo para terminar de completar o peso. Então, o que tu está fazendo aqui? Uma força que é um peso aparente. Aparenta que ficou mais leve. E como é que eu calculo esse peso aparente, professor? Pega o peso do objeto, subtrai do empuxo, e aí tu vai ter o que faltou para completar e cancelar a força-peso. E aí pronto, ficou mais leve mesmo. Por quê? Porque o empuxo está te ajudando. Show? Sem problema? Como é que tá o motomoto, hein? Faz tempo que eu não falo com ele. Ele tá bem? O motomoto vai pra academia, não vai? É fortão, velho. Não é não? Ele é tipo um motomoto mesmo, velho. Motomoto é comédia, velho. Bom, falamos do princípio de Arquimedes, falamos do empuxo, falamos do peso aparente, falamos do motomoto. Vamos pra próxima. Vamos pra próxima. Brincadeirinha aí pra vocês, ó. Pra gente se divertir. Vou ler com vocês, vou te dar alguns minutos, a gente quebra a cabeça junto. Pode ser? SpaceX 2011, modelo G. Caramba, hein, velho? Hoje vai até que modelo as provas da SpaceX? São tantas assim, até o G? A, B, C, D, E, F, G. Nessa época aí foram 7, ó. 7 provas diferentes. E aí na questão número 24, tem tudo a ver com o modelo G, aparece o seguinte texto. Um cubo homogêneo de densidade ρ e volume V encontra-se totalmente imerso em um líquido homogêneo de densidade ρ0, contido em um recipiente que está fixo a uma superfície horizontal. Uma mola ideal de volume desprezível e constante elástica K tem uma de suas extremidades presa ao centro geométrico da superfície inferior do cubo e a outra extremidade presa ao fundo do recipiente, de modo que ela fique na posição vertical. Deu para entender aqui o desenho? Não. Tem um bloquinho, embaixo tem um zigue-zague, que é a mola, e esse bloquinho está imerso em um fluido de densidade que ele falou aí, que a densidade do líquido é ρ0. Muito bem. Continua assim a questão. Um fio ideal... Não, essa parte aqui já foi, né? Não. Um fio ideal vertical está preso ao centro geométrico da superfície superior do cubo e passa por duas roldanas idênticas e ideais, A e B. A roldana A é móvel e a roldana B é fixa e estão montadas conforme o desenho abaixo. A força vertical de intensidade F, uma força vertical de intensidade F é aplicada ao eixo central da roldana A, fazendo com que a distensão da mola seja X e o sistema todo fique em equilíbrio estático. Aí já piscou um LED aí na sua cabeça. Equilíbrio estático, força resultante igual a 0. Pronto, com o cubo totalmente imerso no líquido. Considerando a intensidade da aceleração da gravidade igual a G, o módulo da força F é... E aí deu essa sopa de letrinhas para você aí, ó. A questão dessa aí, tu sai correndo, chama o examinador, faz o que aí? Moçada, a dificuldade do texto, por que esse texto foi tão difícil assim, né, de ler? Porque ele está descrevendo uma figura mais complexa. Olha o tanto de coisa que tem naquela figura ali, ó. Por isso que o texto ficou meio complicado, tanta coisa, porque ele está falando tanto de coisa que tem naquela figura. Mas eu não quero ler o texto, quero ir direto para a figura, pode ser? Ué, já olha logo a figura.
Fica a dica, tá? Olha a figura primeiro, porque depois ele vai explicar a figura. Se tu já olhou a figura, ficou mais fácil de entender. Se você está querendo entender uma coisa que o camarada está só descrevendo para você, pensa comigo, é mais fácil você já ter visto essa coisa antes ou você ficar só imaginando o que ele está falando? Olha para a coisa antes, porque ele vai falar dela. Olha sempre para a figura primeiro, antes de ler o texto, tá? Vamos começar a fazer isso a partir dessa aula. A gente vai primeiro analisar as figuras, depois a gente vai ler o texto. Ó, considerando a intensidade da aceleração da gravidade igual a G, o módulo da força F, essa força aqui, ó, que mantém o sistema em equilíbrio. Que força é essa? E aí, o que vocês acham? Que força é essa, professor? Quer saber essa força aqui, ó, que está puxando essa polia para baixo. Tem polia móvel aqui, pessoal? Sim ou não? Tem polia fixa aqui, pessoal? Que isso, hein? Obra de arte. Polia A é a da esquerda. Polia B, a da direita. Tem o fio, já está aí o fio, já tem aí tudo desenhado já. Bloco, tudo aí. E aí, moçada, o que vocês acham? Como é que eu descubro essa força aqui? Primeiro, essa polia aqui é fixa ou móvel? Essa polia aqui, ó, fixa ou móvel? Quem acha que é móvel, levanta o braço. Quem acha que é fixa, levanta o braço. Quem não acha que é fixa nem que é móvel, levanta o braço. Vocês estão de picaretagem, né, galera? Essa polia aqui está presa aonde? Lugar nenhum. Como é que ela vai ser fixa? Essa só pode ser polia móvel. Essa polia aqui está presa em algum lugar, pessoal? Está presa no teto. Então ela é uma polia fixa. Essa aqui tu já guarda aí, que ela é móvel. E essa aqui tu já guarda aí, que ela é fixa. Outra forma, professor, de descobrir se a polia é fixa ou é móvel. Aumenta a força e diminui a força. Se você aumentar a força, essa polia não vai descer? Se você diminuir a força, essa polia não vai subir? Aí essa aqui só vai rodar, porque ela é fixa. Fez sentido? Show de bola. Então, uma é fixa e a outra é móvel. Qual é a função da polia fixa, hein, pessoal? Para que serve uma polia fixa? Ainda bem que eu estou aqui, né, para ajudar vocês. Ei! Tem uma força aqui, amigão, ó, sendo aplicada desse lado da polia. A polia fixa só tem a função de mudar a direção da aplicação dessa força. Então, se você tivesse que puxar esse objeto aqui para cima, né? Você vai ter que fazer alguma coisa assim. Ah, mas eu não consigo. Então, passa numa polia e puxa assim. Que força que você vai fazer? A mesma. Só, em vez de puxar para cima, agora eu puxo para baixo. Então, essa é a função dessa polia. Em vez de puxar o sistema para cima, para ele ficar desse jeito, eu passo pela polia fixa e agora eu posso puxar para baixo. E o resultado vai ser o mesmo.
Quer dizer então que nessa polia aqui, existe uma força de tração aqui, que eu vou chamar de T. Existe uma força de tração aplicada pelo fio aqui, que eu vou chamar de T. E existe uma terceira força de tração, que eu vou chamar de T aqui também. E essa força também é aplicada aqui, que também é T. Essa força também vem para cá, que também é T, sim ou não? E essa força acaba sendo aplicada lá, que também é T. Eita ferro, TTT danado, hein? Isso mesmo, galera, isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Então essa força aqui vai ser igual a quantos T's? Pensa só nessa polia aqui. Tem quantas forças para baixo? Uma. Tem quantas forças puxando ela para cima? Duas. Então essa força, ela obrigatoriamente tem que ser igual a 2 T's. Fez sentido? Então o que eu tenho que fazer para descobrir essa força aqui? Descobrir o T, né? Então eu já sei que essa força aí, ela tem que ser igual a 2 vezes T. Então o meu objetivo aqui é descobrir quanto que vale esse T. Se eu descobrir quanto que vale o T, automaticamente eu já descubro essa força. Tem alguma equação aí nas letras aí que tem o número 2 multiplicando? A primeira tem o número 2? Então já vou descartando. A segunda, a terceira e a última. Essas aí tem o número 2 multiplicando. Então pode ser uma delas. Vamos descobrir esse tal desse T agora aqui, moçada. E aí eu vou isolar só o bloco, hein? Vamos olhar só para o bloco aqui. Vem comigo. O bloquinho está aqui. Tem uma mola embaixo dele. Mas ele está em equilíbrio? Equilíbrio estático. Quer dizer que a soma das forças que puxa ele para baixo tem que ser igual à soma das forças que puxa ele para cima. Que forças que puxam esse bloco para baixo, pessoal? Força da gravidade. Como é que chama essa força mesmo? Força? Peso. O que mais, pessoal? Tem mais alguma força puxando ele para baixo? Tem uma mola, não tem? Esse cara puxou aqui, aí essa mola, ó, esticou. Então a força elástica puxa ele para onde? Para baixo também. Força elástica. Beleza? Mais alguma força puxando ele para baixo? Não. Para cima. Que força que eu tenho aí para cima, galera? Ele está dentro da água? Tá ou não tá? Tá dentro de um fluido. Então tem uma força puxando ele para cima aí. E que força é essa? Que força é essa, galera? Empuxo, né? Tá dentro do líquido, tem empuxo para cima. Então tem que ter empuxo aí para cima. Certo? Mas tem só o empuxo? Tem uma corda amarrada nele? Essa corda está puxando ele para cima? E também tem a força de tração. Fechou, moçada? Sim ou não? É isso aí, ó. A soma de todas essas forças tem que dar quanto? 0. Por que 0, hein, professor? Vou escrever de vermelho, hein? Equilíbrio o quê? Estático. Soma das forças igual a 0. Ah, professor. Quer dizer então que o empuxo mais a tração tem que ser igual a força-peso mais força elástica. Os módulos, né? Os módulos. Mas a gente não estava querendo saber qual que era a tração? Ficou fácil agora, ficou ou não ficou? Olha ela aqui, ó. Faça o que com esse empuxo? Passa para o outro lado como? Isso, subtraindo. Então ficou assim, tração igual a peso mais força elástica menos
empuxo. É desse jeito aí que tu vai calcular a tração. E aí, quando você calcular a tração, você dobra ela, que você acha a força, que é o que o exercício está querendo. Vou te dar 2 minutos para tu terminar esse cálculo aí, vai. Tu vai precisar se lembrar como calcular a força-peso, como calcular a força elástica e como calcular o empuxo, que estava na nossa tela anterior. Substitui as 3 equações aí para ver o que vai virar. Bota a mão na massa, vai. Você é capaz. Bota aí essa caneta no papel. Bota o lápis no papel aí. Manda brasa. Coloca as equações aí. Poxa, ninguém fala comigo hoje no chat. Acho que eles não gostaram das minhas piadas sem graça. Falta 1 minuto e 30 segundos. Taca essas equações aí no papel, vai. Se liga, hein? Para calcular o peso, você não precisa da massa? Sim ou não? Tem massa aqui, pessoal? Não tem massa. Mas aí tu vai lembrar. Para calcular a densidade, ele usou essa letra aqui, que é a letra ρ. Como é que calcula a densidade mesmo, hein? Massa sobre o volume. Ah, mas eu quero a massa, professor. Ué, massa então vai ser densidade vezes o volume. Massa, densidade vezes o volume. Eu vou precisar do peso do bloco. Ele não me deu a massa do bloco, mas ele falou que o cubo homogêneo tem densidade ρ e volume V. Então, tá aqui a massa dele, ó. ρ vezes V. Vai lá, faz de conta que você está sentado lá na prova. O examinador da prova, ele é militar? Onde que é feita a prova? É no colégio militar? Que massa, hein, velho? Aí tu já entra lá prestando continência já. Quem é aluno do colégio militar tem que ir fardado? Pode ir civil. Só quem é militar. Aí tem que ir fardado. Caramba, hein? E tem vaga específica para quem é militar? Concorre com todo mundo. Pode ter a peixada que for. Aí sim, hein? Quer dizer que se o sargento quiser fazer a prova, concorre com vocês. O sargento pode fazer a prova? Se tiver. Qual é a idade da SpaceX? Ixi, só se ele já tiver passado direto para sargento, né? À tarde começa o curso de... Aliás, mais tarde? 19. Mas digo hoje à noite. Depois dessa aula, aí tem outra aula e depois começa outro curso. Qual que é o outro curso? É a ESA? E a ESA é o quê? Da? Do Exército? E o que significa ESA? Escola de Sargento? Das Armas. Achei que era da Aeronáutica. E da Aeronáutica, como é que chama? Prova do Sargento? EAR. De Sargento. Sargento do Ar. EAR. Não tem S, não? De Sargento? Escola Especialista. Ah, é verdade. Mas o sargento do Exército não é especialista? O da Aeronáutica é especialista, né? Tô bugando aqui a cabeça de vocês. Aluguei um triplex aí agora, tu vai ficar aí quebrando a cabeça. Ai, meu Deus. Vambora então, professor. Vambora. Me ajuda aqui, ó. Então ficou assim, tração igual peso. Como é que é o peso, pessoal? Massa vezes aceleração da gravidade. Mas tu já sabe que a massa é
densidade vezes o volume. Então, densidade vezes o volume vezes a aceleração da gravidade. Tudo bem até aí? Certo? Lembrando que, quando eu coloquei aqui, ó, densidade vezes o volume, na verdade eu estou colocando aqui a massa, né? Então ficou m vezes g, do mesmo jeito. Mas, como é que calcula a força elástica? Lei de Hooke. É o Verdão não, pô, é o Hooke lá da física. Kx, contemporâneo do Newton. Outro dia eu falei, como é que calcula a lei de Hooke? O cara, mano, não é isso não, velho, pelo amor de Deus, velho. Me ajuda aí, pô. Caramba. E aí? Empuxo, como é que calcula o empuxo? Tá bom, tá bom, tá bom. Tem um time de futebol que o símbolo é esse aqui, ó. Ah, não gostou não? É alguma coisa parecida com isso. E a camisa deles tem um negócio assim, ó. Uma faixa preta, cinto de segurança. É legal porque o cara tá dirigindo, né, velho? Ele pode dar a camisa e não vai ser multado, pô. Já tem um cinto de segurança já. Porque eu já tenho um cinto de segurança. É porque eles levam muita porrada, aí precisa ficar com cinto de segurança. Entendi. Mas disse que tá na liderança do campeonato aí, não tá não? Tá lá pra trás? Tá na terceira divisão? Tá liderando a segunda divisão? Terceira? Tá na primeira? Ué, mas não tava descendo? Voltou? Voltou pra não cair. Ah, voltou pra não cair. Ó, os vascaínos que me desculpem, mas você vai precisar... Os flamenguistas que me desculpem, mas para lembrar do empuxo, você pode usar a equação do Vasco da Gama. Se liga aí, ó, como é que calcula o empuxo, galera? Não é densidade vezes gravidade vezes o volume? Aí tu inverte as letras aí e faz assim, ó. Vasco da Gama. Pronto. Calcula aí o Vasco da Gama que tu calcula o empuxo. Vasco da Gama. O que é o V, hein? Volume de quê? Agora eu pego vocês. Volume de quê? Do corpo? Do líquido deslocado. Lembra que eu chamei a atenção para isso lá na hora da questão? Se for só metade do corpo, é metade do volume dele. Não é o volume do corpo, é o volume do líquido que ele desloca. Então eu vou escrever um L aqui, ó, vermelho, para tu não esquecer, que é o volume do líquido deslocado. A densidade de quem? Do líquido deslocado. E a gravidade. Então eu vou apagar aqui para a gente colocar lá na equação lá em cima. Vasco da Gama. Só que a gente vai usar as letras do exercício, né? O exercício falou assim, o volume, o corpo está todo dentro, então ele deslocou todo o volume, então é V mesmo. Mas ele falou a densidade do líquido, ó. Líquido homogêneo de densidade ρ0. Então vou colocar ρ0 aqui. ρ0. Começou a ficar parecido com o que tem ali, ó. Mais 2 minutinhos para você trabalhar fator comum e evidência e chegar na equação do exercício. Vai. 2 minutos é muito, né? Vocês estão afiados aí, fator comum e evidência, então eu vou te dar 1 minuto só. 1 minuto para você colocar o fator comum em evidência e resolver essa questão. Que fator comum, professor? Tem fator comum aí, pessoal? Ah, faltou ali, né? Ó. O G. Afinal de contas, é Vasco da Gama. Faltou o G. Meu espírito flamenguista deve ter atrapalhado aqui a coisa. E aí, o que dá para colocar em evidência, moçada? O que tem de fator comum aí para a gente colocar em evidência? Tem volume aqui? Tem. Tem volume aqui? Tem. Tem gravidade aqui? Tem. Tem gravidade aqui? Tem. Então dá para colocar isso em evidência. Olha aqui, ó. Todas as que tem o número 2, tem Vasco da Gama em evidência, ó. Então é o que tu vai colocar em evidência, Vasco da Gama. Então ficou assim, tração igual. Já vou colocar logo aqui o Vasco da Gama em evidência. Vasco
da Gama. Se tu colocou o Vasco da Gama em evidência, o que sobrou aqui? Rho. Se tu colocou o Vasco da Gama em evidência, o que sobrou aqui? Menos Rho0. É ou não é? E tem um termo somando aqui, ó, que é o mais Kx, que não tem Vasco da Gama, então não dá para entrar na evidência, então vai ficar lá no final. Mais K vezes X. E aí, moçada, tem alguma equação igual a essa? A letra A é igual? Mas a letra A é igual a essa? Ó, letra A, hein? Vasco da Gama, Vasco da Gama. Rho0 menos Rho. Não deu, né? Não posso me esquecer que ele não quer atração. Ele quer a força F, que é o dobro da atração. Então, se tu dobrar a atração aqui, amigão, tu tem que dobrar aqui também. É ou não é? E aí, é claro, né? Se tu colocar o 2 aqui, tu tá multiplicando só essa parcela aqui da soma. Essa outra não tá multiplicando. Aí tu tem que colocar o colchete, ó, para multiplicar todo mundo. E aí, chegamos ou não chegamos? Chegamos. Gabarito da questão, letra? Tá. Percebeu o tempo que a gente gastou, amigão, nessa questão aí? Tu ia gastar menos tempo, será? Na hora lá do quebração de cabeça? E aí, essa questão aí, tu faz o que com ela na hora da prova? Pula, pula. Tu pode até fazer isso aqui, ó. Isso aqui tu pode fazer, tu faz rapidão. Desenha os corpos, faz o esquema de forças, tal, beleza, força para cima, força para... Ah, no corpo, força para cá. Tá, monta a equação, que isso aqui até aqui é tranquilo. Montou a equação, mano, vai dar trabalho. Vai para a próxima. Vai para a próxima. Aí no final vai sobrar tempo. Tu vai voltar. Porque tu só vai fazer as fáceis, tu vai garimpar todas as fáceis, depois tu volta. Aí sim, tu vai lá e fala, essa aqui agora eu sei, velho, ó. Vai lá, resolve, marca a letra E. Então o que a gente lembrou nessa questão? A gente lembrou todos os princípios aqui da estática, força resultante igual a zero, tararau. A gente aproveitou para lembrar polias e força elástica. Beleza, polia fixa, polia móvel, força elástica, lei de Hooke, Kx. E por fim, a gente aplicou direto o princípio lá relacionado ao equilíbrio estático. Se está em equilíbrio estático, amigão, tu já lembra, né? A força resultante tem que ser igual a 0 newtons. Guarda aí essa informação. Equilíbrio estático, força resultante igual a 0. Aí por isso que a gente já pegou todas as forças para cima, cancelou com todas as forças para baixo e matou a charada bem tranquilo. Tudo bem? Mais uma, vamos? Aí, o que a gente fez aí? Reempuxo, massa sobre volume, tarará, aliás, densidade, massa sobre volume, empuxo, Vasco da Gama, peso, MG. Tem algum vascaíno aí? Só flamenguista? Que isso? Para quem está em casa aí não sabe, tem um colega aqui que ele vem com a camisa do Flamengo todo santo dia. Ele tem umas 15 camisas do Flamengo que eu já vi, é tudo diferente, mano. Brincadeira. Não sabia nem que o Flamengo tinha camisa verde e amarela, bicho. Não é pra jogo, é só... Ah, é de zoeira. Só pra venda mesmo. Ah, só para venda. Saquei. E aí, a gente exercitou ainda o esquema da associação de polias, né? Móveis. Que quando é uma polia só, tu não precisa nem pensar, né, Bruno? É uma para baixo, duas para cima. Mas como é que é a equação de polias, da associação de polias? Aí tu vai colocar aqui a quantidade de polias móveis. A gente colocou só uma, não foi? Aí ficou 2 elevado à primeira, que é 2. Por isso que a gente considerou esse fator 2 aqui, ó. Multiplicando então a força, a atração por 2. É, né? É, de vez em quando os caras vão, aí aplica a força do outro lado para tu dar dor de cabeça. Em vez de calcular a força menor, ele quer que tu calcule a força maior. Quantas vezes o sistema multiplicou, quantas vezes o sistema dividiu a força, enfim. É isso aí. Essa é tranquila, hein? SpaceX 2018, uma prova mais recente. Questão modelo A. Vou ler com vocês, dá um tempinho para vocês quebrarem cabeça aí, então. Aprendi essa com motomoto, de deixar vocês quebrando cabeça aí. Afinal de contas, tu aprende fazendo, é ou não é? É gastando um pouco de neurônio aí. Então me ajuda, vai. A questão diz o seguinte. Questão número 18, ou 28, SpaceX 2018, modelo A. 2 esferas homogêneas, A e B,
unidas por um fio ideal na posição vertical, encontram-se em equilíbrio estático completamente imersas em um líquido homogêneo, em repouso, de densidade igual a 1 kg por decímetro cúbico, contido em um recipiente apoiado na superfície da Terra, conforme o desenho abaixo. Eu tinha falado para vocês que a gente ia primeiro ver a figura, não foi? Então vamos exercitar aí, ó. Dá uma olhada aí na figura, amigão. Tem duas bolotas lá dentro, esfera, fio, terra. Nível do líquido, tá aqui, ó. Parece que tá parado, né? Parece que tá parado. Foi isso que ele acabou de descrever lá. Conforme desenho abaixo. As esferas A e B possuem, respectivamente, massas igual a 1 kg, esfera A, e MB, 5 kg. Sabendo que a densidade da esfera B é de 2,5 kg por decímetro cúbico, o volume da esfera A é dado. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E aí ele quer saber o volume da esfera A. Moçada, se o volume da esfera A for grande, vai aumentando o empuxo, vai puxar o sistema para cima. Se o volume da esfera A for pequeno, vai diminuindo o empuxo, vai jogar o sistema para baixo. Então, esse volume tem que ter um valor específico que mantém o sistema em equilíbrio. É isso que ele quer saber. Qual é o volume da esfera A? Vai pensando aí. Vou apagando aqui o quadro. Tranquilo. E já a gente quebra a cabeça aí. Enquanto isso, tu já vai esboçando, vai fazendo esquema de força nas esferas. Aí vendo se você consegue matar essa charada aí. Caixinha de esglove-esglove. Tem pai que gosta de ficar fazendo troca com as crianças, né? Menino, faz isso que eu vou te dar um chocolate, vai ganhar um ovo de Páscoa. Não tem essa história? Aí um pai muito esperto virou pro moleque e falou assim: ô fulaninho, passa lá de ano na escola, final do ano eu vou te dar uma caixinha de esglove-esglove. Aí o moleque ficou empolgado, né, velho? Caraca, pai, o que é uma caixinha de esglove-esglove, velho? Passa de ano que tu vai descobrir. Aí lá vai o moleque, né? Estudou pra caramba e tal, passou de ano. Pai, cadê minha caixinha de esglove-esglove? Na cabeça do moleque fazia muito sentido, né? Caixinha de esglove-esglove deve ser uma coisa legal, esse nome, pô. Aí o pai, não, peraí, você tem que terminar a escola, toda a escola, para conseguir a caixinha do esglove-esglove, tá achando que é assim? Aí o moleque lá vai, né? Ensino fundamental, ensino médio, fez tudo, chegou lá, terceiro ano, pegou o diploma e, pai, diploma do ensino médio. Já com a barrabinha, né? Cadê a minha caixinha de esglove-esglove? Calma, menino, tem que fazer, ainda tem mais coisa para você estudar, tem que fazer faculdade e tal. Aí lá vai o moleque, vai fazer faculdade. Aí faz faculdade, termina a faculdade. E aí já tava com família, filho. Pelo amor de Deus, né, pai? Vai ficar me enrolando até quando? Cadê minha caixinha de esglove-esglove? Não, meu filho, tu tem que arranjar emprego, né, velho? Pô, palhaçada é essa? Aí vai lá, estudou, fez concurso, arranjou emprego e tal. Aí o pai já tava velhinho, né? Vovozinho já. E aí, meu filho? Te prometi a caixinha de esglove-esglove, você conseguiu tudo, você merece a caixinha de esglove-esglove. Aí o pai pegou o filho, né? Levou lá no banheiro. Levou lá no banheiro. Aí tinha uma caixinha na mão dele, né? Aí levou o filho lá no banheiro. Tá? Chegou lá no banheiro, pegou, tinha uma banheira, encheu a banheira d'água. E o filho lá, mano, mó tempão enchendo a banheira d'água e o filho lá olhando aquela parada, né? Que viagem é essa, né? Aí beleza, aí era uma caixa que tinha um buraco. Uma caixa bem pesada, tinha um buraco nela. Aí o pai foi e entregou a caixa pro filho. Aqui, meu filho, sua caixinha de esglove-esglove. Vou fazer o que com isso, né, pai? Aí pegou a caixinha, colocou dentro da banheira e soltou. Aí a caixinha foi afundando e fazendo assim, esglove, 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 esglove. Muito boa, velho, muito boa. Ó, essa piada eu aprendi antes de começar a aula, a galera tava contando ela aqui nos corredores. A caixinha de esglove, esglove.
Essa foi boa, essa foi boa. Vamos lá, galera. 2018, número 28. Tem corpos dentro de um líquido? Sim ou não? Obrigatoriamente tem força de? Não entendi. Força de empuxo. Amigão, tem um corpo, um objeto, uma caixa, uma mola, sei lá o que, dentro do líquido tem força de empuxo. Então ele deu duas esferas pra gente. Essas esferas estão dentro de um líquido. Então tu já sabe que existe força de empuxo. Muito bem. São quantas esferas, moçada? Duas. Uma em cima e outra embaixo. A de cima, ele disse que é a esfera A. A de baixo é a esfera B. E as duas esferas estão unidas por um fio. Duas esferas, amarrou uma na outra, é como se fosse um sistema só. Sim ou não? Se eu puxar a esfera de cima, eu não vou puxar a de baixo junto? Se eu puxar de baixo, a de cima não vem junto? Então é um sistema, amigão. Um sistema. Então vamos pensar nas forças que agem sobre esse sistema. Quais são as forças que puxam esse sistema para cima? Vou considerar aqui o centro de massa do sistema. Quais são as forças que puxam esse sistema para cima, galera? Tá dentro d'água? Tá. Tem força de empuxo. Tanto sobre o objeto A, quanto sobre o objeto B. Então eu vou ter duas forças de empuxo. Empuxo A e empuxo sobre B. Todo mundo concorda? Tem mais alguma força puxando esse sistema para cima, galera? Sim ou não? Tem alguma corda, alguma mola, alguma polia, alguma coisa puxando esse sistema para cima? Não, parou por aí. Só as duas forças de empuxo. E para baixo? Que forças nós temos puxando o nosso sistema para baixo? Fala para mim aí. As esferas têm massa. Se elas têm massa, elas têm peso. Então tá aí, ó. Eu vou ter o peso da esfera A mais o peso da esfera B. Mas ele usou as palavras-chave. Bem aqui, ó. Vem comigo. Encontram-se em equilíbrio estático. Falou que está em equilíbrio estático, tu já sabe. A força resultante é igual a zero. Ó. Bem bonitinho aqui na nuvenzinha para você. Amigão, se a força resultante é igual a zero, o que eu posso falar dessas todas essas forças aí? Que elas se cancelam. A soma das forças para cima tem que ser igual à soma das forças para baixo. Então vem comigo. Empuxo sobre a esfera A mais empuxo sobre a esfera B tem que ser igual o peso da esfera A mais o peso da esfera B. Fez sentido? Então bom. 2 minutinhos passando para tu terminar esse negócio aí. Empuxo da esfera A mais empuxo da esfera B igual peso da esfera A mais peso da esfera B. Vai, arrocha. Vai, arrocha. Enquanto isso eu vou contar outra piada para vocês. Não! Palhaçada, hein, velho? Achei que vocês eram meus amigos. Minhas amigas. Pode contar uma piadinha? Tem certeza? Vocês querem escutar? Então tá bom. Fundo musical, fundo piadal, para enquanto vocês estão fazendo exercício aí. Essa é a piada do Grande Chu. Já ouviram a piada do Grande Chu? Nunca ouviram a piada do Grande Chu? Caraca, piada conhecida. Tinha um historiador, cara, velho, era o cara da história. Escrevia vários livros de história e pesquisava, falou história, o olho dele brilhava, que ele gostava mesmo era de história. E ele descobriu que uma tribo do interior, lá de uma floresta, tinha a lenda do Grande Chu. Mano, a tribo era desconhecida, tu imagina a lenda do Grande Chu, ninguém sabia. Aí lá vai o historiador atrás dessa tribo para contar, para poder escrever a história da lenda do Grande Chu. E aí beleza, tá lá o historiador e tal, chega lá na tribo e, pô, uma viagem para chegar na tribo, né? Viajou de avião, depois viajou de navio,
depois viajou de barco, depois nadou, fez triatlo, correu. Um trabalho danado para chegar nessa tribo, chegou na tribo. Aí no que o cara chega na tribo, ele teve, a tribo era desconhecida, ele teve que primeiro aprender o idioma para poder conversar com a galera e poder começar a escrever a história do mito lá, enfim, da lenda do grande Exu. Aí beleza, aprendeu o idioma da tribo, não sei o quê, começou a conversar lá com o chefe da tribo, já estava até com o corpo todo pintado, né, usando as roupinhas da tribo e tal. Aí chega o chefe da tribo. O chefe da tribo vira para ele e fala, então, meu amigo, né? Eu vim aqui saber os mistérios, a lenda do grande Exu. Caraca, e ele lá empolgado, né? Escrevendo todas as histórias, que ele foi de navio, de avião, nadou, aprendeu o idioma, já estava já escrevendo e tal, e tudo lá. Aí falou com o chefe que tinha ido lá para conhecer a lenda do grande Exu, para ele poder escrever no livro e que ele era o historiador. Aí o chefe, claro que eu vou te falar da lenda do grande Exu, mas primeiro você tem que fazer algumas tarefas. Você tem que ter aquele esquema, ritual de passagem, né? Você tem que ser membro da tribo para você. Aí beleza. Aí virou pro cara e falou assim, no alto daquela montanha tem o ninho de uma águia. Você tem que ir lá buscar a pena da águia. Aí beleza, lá vai o cara, ó. Já terminaram o exercício aí? Tô vendo o pessoal escrevendo, vai terminando aí. Aí beleza, subiu lá no ninho da águia, pegou a pena e aí trouxe, né? Mano, quando ele trouxe essa pena, a galera da tribo todo, Exu, Exu, queremos, Exu, 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 queremos. Caraca, aí a galera chega, a emoção, né, e tal. Aí beleza, aí chegou lá, tal, o chefe apareceu, muito bem, né? Falando lá no idioma deles. Trouxe a pena da águia, muito bom. Agora você vai ter que ir no topo da árvore, pegar os pelinhos do morcego. Cara, o morcego branco que tinha lá numa árvore e tal, bicho. Mano, pra subir nessa árvore, mó rolo e tal, subiu. Chegou lá, pegou os pelinhos do morcego branco, trouxe pro chefe. Aí a tribo já ficou mais animada, né? Xu, xu, queremos, xu. Uns tambores já. Xu, xu, queremos, xu. E o cara lá, né? Terminaram o exercício aí já? Vou terminar daqui a pouco a piada, tá bom? Aí, termina. Aí, beleza. Aí o cara chega e fala assim, beleza, né? Trouxe os pelos do negócio e tal. Aí a galera, pô, beleza, o cara merece conhecer agora a lenda do grande Exu. Hoje à noite vai ter um ritual, você vai aprender então a lenda do grande Exu. Aí beleza, ficou o bicho empolgado, preparou as câmeras, né? Voltou lá ao redor da fogueira e tal, aquela coisa, e a galera toda se pintando e se fantasiando lá para poder participar do ritual, e aquela coisa, ele todo empolgado, vai gravar tudo e pronto, e chegou. Aí lá vem todo mundo tocando os tambores, e foi chegando de noite, e o negócio foi ficando animado, e aí beleza, aí ele chegou e falou, mano, que doido isso aqui, né? Vou conhecer a lenda. Pô, cara, mano, saiu de casa, viajou de ônibus, avião, que tal, nadou, subiu nas montanhas, subiu nas árvores, a história toda, e chegou e, caraca, bro, eu tenho que, né, pô, empolgadaço, já tinha não sei quantos anos que tava nessa tribo. Aí beleza, chega lá e fala assim, mano, agora vou realizar meu sonho, né, vou poder escrever sobre a lenda. Aí beleza, chegou lá na história e tal, sai o chefe de dentro da oca dele também, todo paramentado, velho, com um tridente gigante assim e tal, entra no meio da galera e, mano, do lado de fora já tava aquele peteco, fogueira e o pessoal fantasiado dançando e o corpo pintado, a loucura, e o historiador já em delírio, né, velho? Caraca, velho, eu vim aqui por isso e tal, a lenda do grande Exu. Aí o chefe chegou, pegou o tridente dele assim, tacou na fogueira, né? Tchá! Deixou o bicho lá na fogueira e tá lá todo mundo dançando. E os tambores e aquela coisa toda. E caraca, todo mundo empolgado, velho. Aí o ferro, né, do tridente ficou vermelhão assim, velho. O bicho pegou aquele ferro, levantou assim, velho. E aí virou dentro da água, velho. Ele fez assim. Chu. Caraca, velho. Essa é muito ruim, velho. Caraca, velho. Não, pô, era o barulho do tridente lá dentro da água. Por falar em água, vocês terminaram aí, não? Conseguiram achar o volume o volume da esfera A?
Tem uma outra que é quando o cara vai para o exército ou não vai para o exército. Essa eu vou contar na próxima aula. Vocês já estão saturados de piada ruim hoje. Me ajuda aí, moçada. Vamos colocar essa equação para funcionar aqui. Como é que eu calculo o empuxo sobre a esfera A? Vai, sua vez. Vasco da Gama. Só que é o volume da esfera A, já que ela está toda dentro da água. O D, a densidade do líquido, é ou não é? Vezes a gravidade. Mais volume da esfera B, já que ela está toda submersa. A densidade do líquido vezes a gravidade. Igual. Como é que eu calculo o peso do objeto A? Massa do A vezes a gravidade, mais massa do B vezes a gravidade. Ei, quem é que está infiltrado em todas as parcelas das adições? Quem? Fator comum que eu posso colocar em evidência dos dois lados. A gravidade, velho. Tem gravidade aqui, tem gravidade aqui? Sim ou não? Posso tirar daqui, posso tirar daqui. Posso abrir um parêntese aqui, outro aqui e colocar ela do lado de fora? Posso fazer a mesma coisa do outro lado, pessoal? Olha aqui a gravidade infiltrada aqui, ó. Tu já põe ela para fora, ó. E agora que tu colocou ela para fora, o que tu pode fazer? Tchau, né, jovem? Vai ficar levando essa gravidade para frente aí, para quê? O que sobrou então? Tu precisa pegar o volume da esfera A vezes a densidade do líquido, mais o volume da esfera B vezes a densidade do líquido. Isso aí tem que ser igual a quê? A massa da esfera A mais a massa da esfera B. Fez sentido, pessoal? Sim ou não? Tranquilo? Tá. Qual que é a densidade do líquido, hein? 1 kg por decímetro cúbico. Presta bastante atenção. A gente vai resolver esse exercício com as unidades de medida que ele traz. Por quê, professor, que eu não vou passar para o Sistema Internacional de Unidades? Presta atenção. Quando ele cita a densidade de um dos corpos aqui, ó, aliás, do líquido, está em decímetro cúbico. Quando ele cita a densidade do outro corpo, que é o corpo B, está em decímetro cúbico. E quando ele pede o volume da esfera A, todas as respostas estão em decímetro cúbico. Então, posso deixar em decímetro cúbico, que não vai fazer a menor diferença. Quanto que é a densidade do líquido? 1. Ué, então ficou mais fácil ainda. Aqui é 1, aqui é 1. Então ficou assim, volume da esfera A mais volume da esfera B tem que ser igual massa da esfera A mais massa da esfera B. E o que ele quer saber é o volume da esfera A. Volume da esfera A. O que eu faço com o volume da esfera B, então? Passa para o lado de lá. Então ficou assim, volume da esfera A igual massa da esfera A mais massa da esfera B menos o volume da esfera B. Galera, qual que é a massa da esfera A? 1. Qual que é a massa da esfera B? 5. Qual que é o volume da esfera B? Não sei, professor. Ele não deu, né? Mas dá para calcular, dá ou não dá? Como é que a gente calcula a densidade da esfera B, pessoal? Vou fazer um apêndice aqui, ó. Densidade não é massa sobre volume? Se eu quero saber o volume, eu troco os dois aqui, é ou não é? Então fica volume igual a massa sobre densidade. Eu sei a massa do B? Então vou ter que pegar a massa do B e dividir pela densidade do B. Massa não, né? Não, peraí, professor, tá doidão. É isso mesmo. Massa do B sobre densidade do B, eu descubro o volume dele. Qual é a massa do B? Aqui deu 6, né? Menos 5 sobre 2,5. Está aqui, ó. Massa do B, 5. Densidade da esfera B, 2,5. E quanto que é, hein? 5 dividido por 2,5. 2. Aí ficou fácil, né, galera? 6 menos 2.
4 decímetros cúbicos. Gabarito, letra? Tudo que a gente viu estava aí, né? Equilíbrio do corpo extenso, tararau, tararau. Empuxo, a gente precisou calcular empuxo também. Força, peso, M vezes G. Densidade, massa sobre volume. Tu percebeu que a SP7 cobrou esse tipo de raciocínio aqui nas duas questões? Então tu tem que ficar ligado. Às vezes não te deu a massa, mas tu consegue calcular a massa. Ele quer saber o volume. Ele não te deu lá o volume, mas te deu a massa e a densidade. Tu consegue calcular. Aqui? Legal. Qual que é a densidade do líquido? Um líquido homogêneo de densidade 1. Então a densidade do líquido aqui é 1 e a densidade do líquido aqui também é 1. Aí por isso que ficou 2,5 é a densidade da esfera B. Que eu usei bem aqui, Aqui eu estou falando sobre o objeto B, a esfera B. Então, a massa da B dividido pelo volume da B. Bom, aqui eu precisava do volume da esfera B, Mas eu não sei o volume. Como é que eu calculo o volume da esfera B? Eu pego a massa da esfera B e divido pela densidade da esfera B. Por quê? A massa da esfera B eu tenho e a densidade da esfera B eu também tenho. Foi por isso que eu precisei jogar esses dois valores aqui para no final encontrar o volume da esfera B. Certo? Por isso que eu coloquei aqui, massa da B sobre densidade da B. É desse jeito aqui, que a gente vai lá e calcula o volume da esfera B. Show? Fala, jovem. Excelente, excelente. Quando você usa a densidade do corpo, na verdade, tu está calculando a força-peso. Porque tu está calculando a massa do corpo. Na força de empuxo, a gente precisa calcular qual é o peso do líquido deslocado. Quando você vai calcular o peso, você calcula massa vezes gravidade. E quando você calcula o empuxo, você calcula qual é o peso do líquido deslocado. Deixa eu te mostrar aqui. São duas forças que eu vou conduzir elas paralelamente. Força-peso e força de empuxo. Legal. Eu tenho um objeto aqui e vou considerar que esse objeto está metade só imerso na água. Sei lá, tem um líquido aqui assim. Beleza? Dentro de um recipiente aí quadrado. Beleza, então isso aqui está tudo dentro d'água. Metade dentro, metade fora. Como é que eu calculo o peso? A gente foi lá e já aprendeu. Massa vezes a gravidade. Legal, mas massa, por essa equação aqui, é a densidade vezes o volume. Tudo bem? Então, densidade vezes volume vezes gravidade. Mas essa densidade aqui é a densidade desse objeto. Então, é do corpo. O volume é o volume desse objeto. Então, é desse corpo também. Legal? Legal. Agora, eu preciso, na força de empuxo, de calcular qual é o peso do líquido deslocado. Vem comigo aqui. Para calcular o peso do líquido deslocado, eu tenho que calcular qual é a massa do líquido que foi deslocado e multiplicar isso pela gravidade. E para calcular a massa do líquido, eu vou recorrer novamente a essa equação. Como é que eu calculo a massa do líquido? Eu pego a densidade do líquido e multiplico pelo volume do líquido que foi deslocado. Então ficou assim, densidade do líquido vezes o volume do líquido deslocado vezes a gravidade. Se eu colocasse aqui a densidade do corpo ou o volume do corpo, na verdade eu estaria calculando a força-peso. Mas eu preciso calcular qual é, e aí eu vou fazer um desenho aqui, Eu preciso calcular qual é o peso dessa quantidade de líquido aqui que foi deslocada graças à entrada do corpo no líquido. Essa quantidade de líquido aqui que eu pintei agora, subiu, né? Foi deslocada, porque o corpo tinha que entrar. E aí a gente aprende lá na química, sétimo, quinto, sei lá qual é o ano, que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Para o corpo entrar, a água teve que sair da frente. Então eu preciso calcular o peso do líquido deslocado.
Porque os corpos estavam completamente submersos. Então o volume do líquido deslocado é igual ao volume do corpo, já que ele está todo dentro da água. Fez sentido? Show. Então tu pode associar o conceito de empuxo ao peso do líquido ou do fluido deslocado. Peso do líquido, peso do fluido deslocado. Deslocado graças à entrada desse corpo lá. Fez sentido? Beleza, então tá aqui. Essa é a lógica aí do empuxo. Inclusive, uma das questões mais criativas e mais interessantes sobre empuxo que eu já vi foi uma questão que caiu na AFA e era uma questão simples. Era um vagão de trem com um balão pendurado dentro. E aí o vagão estava parado. Aí o camarada falava, o vagão começa a se movimentar. O balão que está dentro do vagão vai se mover na direção do movimento, contrária ao movimento, ou não vai se mover? Mano, que pergunta criativa, cara. Muito legal. Eu, muito curioso, fui na loja de festa, comprei um balão desse que fica pendurado para cima, amarrei no freio de mão do meu carro e engatei a primeira. Quando eu acelerei o carro, o que vocês acham? O balão foi para frente, bateu lá no painel, foi para trás ou bateu lá no banco de trás ou ficou parado? Muito legal, hein, cara? Muito legal. Professor, por que o empuxo é para cima? Pensa comigo aí, galera. Onde a pressão é maior, embaixo ou em cima? Embaixo. Então eu tenho mais força por área embaixo do que em cima. Então isso gera uma diferença de pressão. Por isso surge uma força para cima, a força de empuxo. Graças à diferença de pressão. Embaixo tem mais pressão, em cima tem menos. Obrigatoriamente o objeto sobe. Pode falar, meu jovem. Então sempre que o objeto estiver imerso, que vai considerar no volume é o próprio volume do objeto. Se ele estiver completamente submerso, sim. Uma fresta, Metade, um pedacinho para fora, ele tem que te falar qual é o percentual do volume. Ou te dá possibilidades de calcular. Porque aqui ele poderia dar o raio da esfera, né? Falar que é metade, que é um terço, que é um quarto. Aí tu calcula o volume da esfera, subtrai o que está para fora, o que fica para dentro é o volume do líquido deslocado. Show? Show de bola, moçada. Acho que tem mais uma aqui que é mole. Olha, 4, né? Pra gente controlar. 4 decímetros cúbicos, gabarito letra C, 4 decímetros cúbicos. Uma questão envolvendo gráfico. A linguagem de gráfico, pessoal, é clara para vocês, sim ou não? Me ajuda aí. Eu vou ler rapidinho aqui, ó. A pressão P no interior do líquido homogêneo, incompressível e em equilíbrio, varia com a profundidade x, de acordo com o gráfico abaixo. Esse gráfico está me mostrando como é que varia a pressão em função da profundidade. Qual é a primeira profundidade que aparece nesse gráfico aí? Primeira profundidade, galera. Dá uma olhada, ó. Profundidade x. Então eu vou procurar no x. Qual é a primeira profundidade? 0. E a segunda profundidade? 5. Então eu estou calculando aqui, ó, ele estou falando da pressão na superfície, quando a profundidade é 0, e depois estou falando da pressão a 5 metros de profundidade. Fez sentido? Quando eu estava na superfície, galera, qual é o valor da pressão, de acordo com o gráfico? Quando eu estou no 0, conectando com esse ponto, pressão é de 1. Aí tu para e dá uma olhada aqui, ó. A pressão está em 10 a quinta newtons por metro quadrado. Então eu preciso pegar esse número aqui e multiplicar por esse. Então ficou 1 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado. Esse é o valor da pressão com profundidade 0. Deixa eu ver se tu entendeu mesmo. E qual que é o valor da pressão aqui então? 2,2 vezes 10 a quinta pascais ou newtons por metro quadrado. Eu tenho pressão na superfície, eu tenho pressão no fundo e tenho a profundidade. Isso lembra o princípio do Stevin. Princípio do Stevin. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, podemos afirmar que a densidade do líquido é... Pronto, galera, é a aplicação direta do princípio do Stevin. Quem lembra do princípio do Stevin aí?
Da próxima vez que você for numa festa e tiver esses balões que ficam querendo subir, tu pega o balão, amarra lá no carro, quando o carro sair, tu vai ficar de cara para onde esse balão vai. Vai, você que está aí, ó, e tomou nota das coisas. Como é que é o princípio do Estevin? O que diz o princípio do Estevin? A pressão lá no fundo vai ser a pressão na superfície, mais o quê? Densidade, gravidade, vou deixar a última por sua conta. Profundidade. Vou chamar de H. Legal. Pressão, então, lá no fundo vai ser igual. Aliás, ele já deu a pressão lá no fundo, né? Qual que é a pressão a 5 metros, galera? A 5 metros a pressão é 2,2 vezes 10 à quinta. Então tá aqui, ó. 2,2 vezes 10 à quinta pascais. Pressão na superfície, ou seja, quando a profundidade x é zero, qual é a pressão na superfície? 1 vezes 10 à quinta. Aí, ó. 1 vezes 10 à quinta. Mais densidade do líquido. Ó a pergunta, ó. Podemos afirmar que a densidade do líquido é? Então é o que ele quer saber. Densidade do líquido, tá aqui, ó. É essa a pergunta. É o que ele quer saber. Vezes gravidade, ele já disse que é 10. Vezes a profundidade. Galera, essa pressão aqui ela é de 2,2 vezes 10 à quinta em que profundidade? 5. 5 metros. Pronto, tá aí. É isso. Agora você se diverte aí. Deleite-se. Como é que tu resolve isso? Fator comum. Eu gosto de fator comum. Tem 10 aqui, tem 10 aqui, tem 10 aqui. Posso tirar logo um 10 de cada? Então me ajuda aí. Tirei 10 daqui, também vou ter que tirar um 10 daqui. Era 5, virou? 4. Vou ter que tirar um 10 daqui também. Era 5, virou? 4. O que já virou isso aí? Virou isso aqui, ó. 2,2 vezes 10 à quarta igual a 10 à quarta mais a densidade vezes 5. Isolando a densidade aqui, pessoal, como é que fica? Densidade igual. Quem já estava do lado de lá permanece. 2,2 vezes 10 à quarta. Então, 2,2 vezes 10 à quarta. Esse camaradinho que estava somando, passa para o outro lado. Subtraindo. 10 à quarta. E o 5 que estava multiplicando, vai para o outro lado. Dividindo. Então tá aí. Tudo isso dividido por 5. Densidade igual. De cabeça, hein? 2,2 vezes 10 à quarta menos 10 à quarta. Vai ficar só 2,2? Quase que eu pego você, hein, jovem? Quanto que vai dar então? Tu concorda que aqui tem 1, brother? 1 vezes 10 à quarta dá na mesma? Então, 2,2, vou chamar 10 à quarta de reais, tá? 2,2 reais menos 1 real. Agora você sabe, né? Fala de real, aí você sabe, né? Sobrou o quê? 1,2 reais, é ou não é? Ou seja, 1,2 vezes 10 à quarta. Tudo isso dividido por 5. Mas peraí, 5 não é a mesma coisa que 10 dividido por 2? Então vou fazer aqui, ó. 1,2 vezes 10 à quarta dividido por 10 dividido por 2. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 2 para cima, 10 para baixo. Aí tu já viu, ó. Dividiu por 10 aqui, corta um 4 lá em cima, virou 3. E 2 vezes 1,2 dá quanto? 2,4 vezes 10 elevado à terceira. Se eu estou calculando densidade, é massa sobre volume, ou seja, quilogramas por metro cúbico, volume. Está aí a densidade
do líquido. Densidade do líquido. Show de bola, moçada. Show de bola. Ah, alguém tinha me perguntado isso aqui. Ah, peraí. Tá lá, letra E. 2,4 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Alguém tinha me perguntado isso aqui na aula passada, ó. Deixa eu fechar a aula com essa história. Eu tinha prometido que ia falar disso no final da aula. No Sistema Internacional de Unidades, a gente trabalha com as unidades que são para comprimento, metro, para massa, quilograma, para tempo, segundos. As unidades de medida estão aqui, né? Os símbolos. Legal. Mas existe um sistema chamado CGS. Parece que esse sistema anda aparecendo em alguma dessas provas aí que vocês estão fazendo. E o que é o sistema CGS? É um sistema em que as unidades de comprimento, massa e tempo são outras. Unidade de comprimento é o centímetro, por isso C. A unidade de massa é o grama, por isso G. E a unidade de tempo é o segundo, por isso S. E aí, quando a gente vai calcular força, a gente calcula a força com massa vezes a aceleração, não é assim? Bom, no sistema internacional seria quilogramas vezes metros por segundo ao quadrado, o que dá o Newton. Agora, no sistema CGS, a massa é medida em gramas. Então, quando tu tiver aqui, ó, gramas vezes comprimento, metro, aqui não é mais metro, agora é centímetro. E o tempo é a mesma unidade. Então, centímetro por segundo ao quadrado, agora tu não vai ter mais Newton. Agora tu vai ter uma unidade aí chamada Dina. Dina. O aparelho que é utilizado para medir força, geralmente é uma molinha, e aí você pendura alguma coisa aqui embaixo, ele estende a mola e aparece lá em newtons, né, o valor. Mas inicialmente o nome desse aparelho é dinamômetro. É um aparelho usado para medir forças. Então, por isso aí, ó, Dina. Aí eu fico a pergunta para vocês agora, hein? Quilograma são 1000 gramas. Centímetros, 10 a menos 2 metros. Então, um Dina equivale a quantos newtons? Ou um newton equivale a quantos dinas? Fica essa aí para vocês quebrarem a cabeça. E por hoje é só, pessoal. A gente está chegando aí às 4 horas. São 3 horas e 58 minutos. Para a galera que ficou em casa e resolveu assistir essa aula depois, teve que aguentar essas piadas sem graça aí do professor. Valeu pela presença e valeu pela participação. Um abraço para todos e até a próxima. E para mim, sextou, não sei para vocês.